Bem-vindos a bordo. Meu nome é Flávio Ramires, eu sou instrutor de navegação e mergulho dos Navegantes do Sul. E eu estou aqui hoje para, em meu nome, né, e em nome da Equinautic também, convidar vocês para participar de uma oficina, a oficina a respeito do Predict Wind, da previsão de tempo ao roteamento meteorológico. É um dispositivo, um serviço de meteorologia, e essa oficina a gente vai realizar durante durante a Marina Itajaí Boat Show, que começa amanhã. Essa oficina vai compartilhar com vocês a experiência que eu tive testando esse serviço durante o roteamento meteorológico para uma viagem do veleiro Ananta, que saiu de Bonaire, foi até as Bermudas, depois das Bermudas até Açores e de Açores até a Espanha. Então nós já vimos estudando roteamento meteorológico, previsão do tempo, a gente faz isso, né, em grupos de estudos de meteorologia que são voltados aí para o treinamento profissional de quem vai prestar exames para a Marinha, seja para habilitação de arrais, mestre, capitão, ou até os treinamentos para marinheiro mercante. Então nesse estudo de meteorologia a gente foi avançando. Nós estudamos primeiro as fontes oficiais, mas chegamos também, né, nas ferramentas aí da tecnologia que a tecnologia apresenta. E o Predict Wind, ele tem algumas características que são muito peculiares. Então é um serviço que chamou a atenção e a gente tem estudado, desenvolvido aí essa tecnologia junto com a Equinautic, numa parceria com a Equinautic e meu brother aí, o Márcio Lima, né, que tem nos colocado a par, né, toda vez que eu vou para a Equinautic em Porto Alegre, meu estuário natal, eu vou para dentro lá da bancada e a gente junto vai, né, lidando aí com o creme de la creme da tecnologia. Muito porque o Predict Wind está integrado com o B&D, né? Os equipamentos B&D são equipamentos especializados para vela de alta performance. Então foi aí que a gente disse assim, olha só, tem coisa aqui muito interessante, porque utilizar uma ferramenta de previsão do tempo dentro, integrada ao plotter, agrega muita segurança e agrega muita performance à vela. Então ele tem essa peculiaridade também, ele tem parte dele é muito voltada para aplicação em vela. Então a primeira parte diz respeito a toda a náutica de uma forma geral, motor, vela, pesca, mergulho, todas as atividades. E depois ele entra numa especialidade. Então vamos dar uma olhada nessa ferramenta. Essa é a interface do Predict Wind na web. Então até então ele é similar aí, sob certa forma, similar a outros serviços de meteorologia. Ele se destaca em função de que eles agregaram, a Predict Wind agregou uma tecnologia que amplia, que melhora muito a acurácia, né, a eficiência dessa ferramenta. Então ele utiliza, né, modelos meteorológicos clássicos, consagrados, mas eles acrescentaram uma tecnologia que aumenta muito a precisão. Nesse caso aí, a gente está vendo o PWE e o PWG de 5 km, ou seja, a gente aumentou de 50 para 5 km aí de precisão nessa previsão. Então isso muda muito, isso agrega muita fineza, né, a essa segurança, agrega muito detalhe. E a versão paga pode chegar até uma resolução de 1 km. Então esse é o pulo do gato aí do Predict Wind, que nos chamou muita atenção para a náutica de uma forma geral. Mas aí a missão que nos foi dada foi fazer o roteamento meteorológico para o veleiro Ananta. A missão do Ananta era sair de Bonaire, como eu disse, ir até as Bahamas, e das Bahamas para a Espanha, com uma escala nos Açores. Enfim, o desafio nesse caso aí era não só fazer um caminho seguro, mas evitar, nesse caso a gente não estava nem evitando mau tempo, a gente estava evitando a alta dos Açores. É um sistema de alta pressão
que poderia deixar o Ananta sem ventos, poderia ficar lá numa calmaria que também compromete a viagem, né? Isso aumenta o consumo de diesel, compromete a autonomia da viagem. Então, durante esse trecho, essa viagem foi feita em maio, durante o Vela Show 2022. Então, o nosso cuidado ali era fazer essa travessia. Foi escolhida uma época muito propícia, muito segura, desde que a gente conseguisse evitar a alta pressão dos Açores, né? Evitando calmaria, evitando desgaste para a tripulação, evitando comprometer a autonomia da jornada. O comandante Alexandre Tinoco, né, um atleta olímpico, um medalhista de ouro olímpico brasileiro, um grande atleta aí do snipe, né, um especialista em snipe. Então foi uma missão muito honrosa, e com isso a gente começou, né, colocou em prática essa ferramenta com resultados muito interessantes. Então, nosso objetivo na oficina não é nem fechar a questão, muito pelo contrário, é discutir as aplicações, ampliar o uso. Então, além de fazer o roteamento meteorológico, existe uma ferramenta especializada para vela, né, que chama-se Predict Wind Offshore. Então ele nos permite fazer um planejamento de saída, né, um planejamento do começo da jornada, e ele faz esse planejamento, ele me coloca opções, né, ele planilha para mim opções com 6 horas de diferença. Então a diferença de eu sair às 6 da manhã, sair ao meio-dia, às 6 da tarde ou à meia-noite. E ali ele introduz uma série de variáveis, tipo assim, a hora da saída, qual é o máximo de vento que a gente pegaria escolhendo esse horário, qual é o mínimo de vento, e considerando o mínimo de vento, qual seria o tempo que a gente teria que utilizar de motor, né, para chegar no destino. O índice CAPE, né, que é a potencialidade aí, né, o potencial de energia para uma eventual tempestade no mar, né, uma situação adversa. E, enfim, ele planifica para mim uma série de informações. Então ele faz um plano de saída para a gente com intervalos de 6 horas e uma série de variáveis. Isso é uma especialidade para a vela. E aí então, né, em curso seria o nosso roteamento meteorológico. Veja que ele escolhe uma rota saindo das Bermudas, né, num rumo norte, noroeste, para evitar a alta dos Açores. Ele utiliza aí vários modelos, aí de acordo com a região onde está navegando a gente escolhe um ou outro modelo, mas sempre a gente não seguiu às cegas as orientações do aplicativo, nós seguimos também a experiência e a observação meteorológica. Então eu aqui em terra ficava estudando, né, avaliando as variáveis e informando a tripulação, e a tripulação de lá me dava a sua observação, as suas medições, medindo pressão, velocidade de direção do vento. Então a gente cruzava essas informações para tomar decisões que, em última instância, ficavam na mão do comandante Alexandre Tinoco. Para que ele chegue nessa finesse, né, de informações, para que ele consiga realmente ser preciso, é necessário também que nós estejamos preparados. Introduzindo aqui é uma janela de configuração do Predict Wind Offshore. Então a gente precisa informar qual é o modelo do barco, qual é o velame, né, e sobretudo as curvas polares. Né, qual é o rendimento desse barco dependendo da velocidade e direção do vento. E isso é realmente, primeiro, existem uns estándares aí para alguns modelos, e segundo, conversando com meus amigos aí, especialmente o Marcelo Guzmão, do Itajaí Sail Team, também outro atleta olímpico campeão, a gente estava falando que disso depende muito da sensibilidade. O projeto já tem as curvas polares, mas ao longo do tempo a embarcação vai sofrendo modificações de mastreação, de velame, e a sensibilidade da tripulação que vai determinar em última instância as curvas polares. Então a gente parte de uma informação de projeto, e aí conta muito com a sensibilidade da tripulação.
No caso de quem usa o B&D, esses instrumentos ainda aí têm assim umas ferramentas, uns mecanismos que são extremamente úteis para nos auxiliar a medir a performance do barco, considerando velocidade e direção do vento. Então é um mix, né? A gente parte das informações do engenheiro, utiliza a sensibilidade da tripulação, do trimmer, do tático, e ainda tem o suporte da tecnologia B&D para determinar a melhor performance. Então tudo isso nada é inteligência artificial, né? A gente parte de um projeto, utiliza a ferramenta, conta com a sensibilidade da tripulação para estabelecer a melhor performance e, sobretudo, safety first, né? A melhor condição de segurança. Aqui uma outra característica interessante do PredictWind. Ele pode ser integrado, nós utilizamos a tecnologia Iridium Go. Então a gente podia receber e enviar esses reportes através do Iridium. A gente selecionou um serviço econômico, né? Então estávamos lidando com contingências de budget e foi utilizado o Iridium Go. Com esse Iridium, eu podia, em terra, eu recebia toda os forecasts, né, toda a informação de previsão de tempo, e eu podia enviar resumos, né, um planejamento de resumo para o comandante. Então essa integração através do Iridium, o comandante recebia lá e-mails que eu enviava para ele com o reporte, e ele podia me mandar suas leituras, né, aquilo que estava acontecendo no local, e eu cruzava essas informações para que ele tomasse decisões. Aqui é um e-mail, né, um exemplo de e-mail que a gente trocava, sugerindo os próximos waypoints, o tempo, né, de chegada nesse waypoint. Eu sempre digo que o tempo é a quarta dimensão da navegação, então sempre trabalhando com a hora do meridiano de Greenwich, a previsão de tempo, a previsão de rajadas, altura e periodicidade das ondas, pressão atmosférica, enfim, né, uma série de informações aí que de cá para lá a gente cruzava, como eu disse. Eu recebia estatísticas e enviava informações, recebia lá medições, e aí o comandante tomava decisões. Aqui só um highlight aí, né, destacado de como é que a gente codificou isso. E essa codificação é muito interessante, isso veio dos nossos estudos. A gente fez um estudo de climatologia da região, consultamos aí a bibliografia oficial, né, para chegar aí nessa configuração, nessa codificação de informações. Isso aí não é uma invenção nossa, adaptamos para o nosso uso alguns padrões internacionais. Isso tudo a gente vai apresentar a oficina. Nós vamos realizar a oficina no dia 8 de julho, às 19h30, nós vamos apresentar essa oficina. Então, quem quiser participar, por gentileza, né, se inscreva no canal, e a gente vai vai ser um fórum com vagas limitadas. Então, por favor, se inscreva no canal para receber o formulário, e aí a gente vai fazer esse encontro online. Dia 8 às 19h30 ele é online, mas durante toda a programação do Itajaí Boat Show, nós vamos estar fazendo a apresentação dos equipamentos, fazendo demonstração desse serviço de meteorologia e alguns outros recursos que a gente tem, né, para a área de treinamento e adestramento. Então, para habilitação, nós vamos estar com um programa completo lá, de arraiz amador, mestre amador, que é uma obrigação aí, né? Ser um mestre é uma obrigação. O currículo também para capitão amador. Nós estamos na temporada agora de inscrição para o exame do segundo semestre de capitão amador. Nós trazemos aí a boa notícia que no primeiro semestre o nosso grupo de estudos alcançou 100% de aprovação, né? Isso é um trabalho que vem sendo realizado ao longo do tempo, é um trabalho colaborativo. Então o trabalho dos grupos de estudos surtiu um efeito
né, que a gente ainda está celebrando e estamos preparando para replicar esse resultado no segundo semestre. E também agora as formações para Yacht Master, né, para quem vai navegar em águas internacionais, para quem tem objetivos profissionais especialmente. Nós estamos com a formação de Yacht Master também, a formação de mergulho PAD, né, para mergulho recreativo e profissional, e o operador radiotelefonista geral, né, que é para a operação do Serviço Móvel Marítimo, a habilitação da Anatel. Então, durante todo o evento, a gente vai estar articulando essas habilitações. Em termos de especialização, nós vamos estar operacionalizando o curso Comando Noturno. Esse curso é um curso que foi apresentado pela primeira vez no Guarujá, reuniu 4 capitães amadores com muita experiência para um treinamento, né, de overseas, para um treinamento e adestramento, porque são profissionais altamente treinados, com larga experiência, muito bem habilitados. Então a gente aproveitou para fazer uma revisão de todos os conceitos, né, dos mais básicos, dos mais elementares, desde o magnetismo terrestre, das cartas náuticas, passando pela comunicação e instrumentação eletrônica, com o objetivo de fazer, né, com segurança uma navegação noturna, uma navegação em condições desfavoráveis, utilizando todos esses recursos, né, de forma que se a gente fique sem um deles, eventualmente fique sem instrumentação, ou com algum instrumento falhe, a gente ainda continue, né, mantendo parâmetros de segurança, com base em todo esse acervo de técnicas, desde as mais elementares até as mais tecnológicas. Então, se por um lado eu sou entusiasta da tecnologia, sou estudioso da tecnologia, por outro eu sou paranoico. Então, eu sei que eu não posso depender dessa instrumentação. É necessário realmente estar preparado para tudo. Isso é o mínimo que o mar exige. Então, o nosso conceito de segurança, que é Safety First, que nós trabalhamos com padrão internacional, ele, em termos locais, a gente acrescenta o seguinte: a segurança é 100% mais redundância. Então vai ser um prazer receber vocês lá no stand da Equináutica para demonstração, né, desses recursos, dessas ferramentas, para um bate-papo, né, para tomar um café ou umas atitudes, e esperar vocês para a oficina que acontece no dia 8 de julho às 19h30, online, com vagas limitadas. Então é exclusivo para quem se inscrever no canal, mas lá no stand a gente vai estar recebendo geral, literalmente recebendo geral. Então, bem-vindos a bordo, mais uma vez. Esperamos vocês no Itajaí Boat Show, de 6 a 9 de julho. Valeu! O Nomeia.